Sentir-se culpado o tempo inteiro não é normal. Você sabia que o sentimento de culpa esconde muitas coisas de você mesmo? Está mentindo para você? Nesse vídeo eu quero te contar 3 coisas super importantes sobre a culpa que pode te ajudar a se libertar desse sentimento de uma vez por todas. A terceira coisa é a mais importante delas. Se você não me conhece ainda, sou Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, desenvolvedor da metodologia MIRI, que é a metodologia integrativa de reconexão do eu. Metodologia essa embasada em mais de 16 abordagens terapêuticas, dentre elas o campo de estudo da psicologia pré e perinatal, que estuda os nossos comportamentos, sentimentos, reações na vida hoje e a sua correlação com o período no qual nós estávamos sendo gestados na barriga de nossa mãe. E por que eu estou te falando isso? Porque você vai precisar desse entendimento, deste campo, para que você consiga de fato compreender e poder então se libertar da culpa. A primeira coisa que você precisa saber, ela é muito simples, ela é muito conceitual, mas ela pode ser muito poderosa. A culpa, ela tem a ver com o conhecimento que você tem hoje aplicado em experiências do passado. Vou repetir, a culpa é o conhecimento adquirido que você tem neste momento e quer ser aplicado em experiências do passado. Então você já entendeu que, poxa, hoje você sabe algo que antes você não sabia. E muitas vezes a gente tenta se culpar, né? Como se naquele tempo, quando a gente passou por aquelas situações, tomou determinadas ações ou decisões, era como se a gente naquele tempo precisasse saber disso que nós estamos sabendo agora, porque às vezes os eventos eles têm consequências e quando a gente entra em contato com as consequências, a gente se arrepende, se sente culpado. Às vezes é um conhecimento novo que eu aprendo, às vezes é uma coisa nova que alguém me diz e realmente muda o panorama de como eu percebo as situações e eu quero levar e aplicar isso para um tempo, para um momento onde algo aconteceu que eu não tinha o conhecimento, a sabedoria, a informação que eu tenho agora. Então, use muito este conceito nos seus sentimentos de culpa. Pare de usar o que você sabe hoje, o que você já se informou hoje, ou até mesmo que sejam as consequências de um evento que agora você sabe quais são, tentando aplicar em um momento da sua vida que você não tinha nem ideia. Tá bom? A segunda coisa, e ela também é extremamente importante, lembra que a terceira é a mais importante de todas, tá? A culpa está te escondendo algo muito importante sobre você mesmo. Então veja bem, quando a gente se culpa, é como se nós pudéssemos, temos a falsa ideia de que a gente pudesse mudar algo, né? Então a gente fica nesse looping e veja bem quanto esse sentimento é mentiroso, quanto esse sentimento é fantasioso, porque nós ficamos remoendo, ok? Que nós podemos ter uma ação diferente em um evento que já passou. The past is the past. Então, muito além do conhecimento querer ser aplicado no passado, nós temos a falsa ideia, a culpa traz essa falsa sensação de que algo poderia ter sido feito de forma diferente, tá? Então, é muito melhor nós nos conectarmos com a falsa ideia de que algo poderia ter sido diferente do que nos conectarmos, sabe com o quê? Com a impotência de que nada poderia ter sido diferente naquele momento. Eu vou me explicar e eu vou me aprofundar um pouco mais para você realmente compreender. Thank you. Então eu vou trazer um exemplo. Eu tenho uma amiga cujo pai foi internado num hospital e ele veio a falecer. Muitas coisas aconteceram naquele hospital e a sua filha, que é amiga minha, se sente muito culpada porque ela não fez determinadas coisas no momento no qual ele estava internado lá. Então, eu a conheço, eu sabia dessa história do pai dela estar internado e eu a acompanhei. E eu vi que de fato ela estava fazendo de tudo que ela podia. Ela estava dando a atenção necessária, mas algumas coisas que aconteceram ali no hospital por alguns erros de alguns enfermeiros, algumas coisas de negligência de alguns médicos, ela se sente culpada hoje porque, como ela, nas palavras dela, ela disse que ela não colocou a boca no trombone, que ela podia ter feito mais, que ela podia ter sido mais incisiva. Então, a culpa nos traz essa falsa ideia de que eu poderia ter feito algo. Isso nos conecta a uma possível ação que eu poderia ter feito em algum momento remoto do passado, mas não fiz. Isso esconde o quê? A impotência. Impotência de quê?
Eu não poderia ter feito nada diferente. A impotência de que nada poderia acontecer diferente do que aconteceu. Então, o que a culpa esconde é que é muito melhor se sentir culpado e ter a falsa ideia de que algo poderia ter sido feito do que sentir a impotência de que, cara, isto aconteceu, seja lá o que tenha acontecido, e aceitar a dor da impotência. That's hard. Então a culpa, ela te esconde isso, e isso pode ser um sentimento bastante fantasioso, bastante, que cria bastante ilusões dentro de você, ok? E não vai te deixar sair daí, porque isso vai virar um looping infinito. E agora é a terceira coisa, que é a mais importante de todas, para você completar a compreensão sobre a culpa. Então todos os casos que eu trabalho com clientes com esse sentimento ilusório que as pessoas têm, de fato o que acontece é justamente o que eu já te disse nesses 2 itens anteriores. Mas o que você não sabe é que, lembra que eu falei que eu trabalho no campo da psicologia pré-perinatal, então eu trabalho com adultos regredindo eles voltando ao momento no qual eles estavam sendo gestados. E muitas coisas já acontecem naquele período, porque o período gestacional é um período de maior desenvolvimento que a gente vai ter. Ainda assim é o período mais frágil que nós estamos na vida, então a gente vai se desenvolver muito, é um período muito frágil onde o menor acontecimento gera um grande impacto interior, tanto de coisas que acontecem ali dentro do próprio útero, quanto sentimentos da mãe e o que acontece ao redor da mãe. Você já parou para imaginar que em nenhum outro momento da vida a gente vai se desenvolver tanto quanto naqueles 9 primeiros meses de vida? Eu costumo dizer que o útero é a nossa primeira sala de aula. O cérebro, no início da gestação, está começando a se formar ali a partir dos 30 dias. Então, muitas outras experiências já aconteceram antes e essas informações estão a nível celular, porque células têm uma estrutura perfeita de armazenar memórias e também células têm comportamentos, elas se comportam de acordo com os ambientes no qual elas são inseridas, de acordo com as informações que chegam para ela, tanto bioquímicas quanto energéticas e informações, ok? Pois bem, regredindo essas pessoas, nós percebemos que muitos eventos que acontecem ali nesse período precoce, já ali mesmo deixam esse sentimento de culpa e se perpetua por toda uma vida. Eu vou te trazer um caso muito cotidiano. Não sei se você sabe, vou falar um palavrão aqui, que se chama Síndrome do Gêmeo Desvanecido. What? What? Então, esse é um dos aspectos que o campo da psicologia pré-perinatal estuda. Então, muitos de nós iniciou a sua gestação não de forma singular, mas de forma gemelar. E não venha me dizer que na sua família não tem gêmeos, porque não se trata disso, porque muito desses óvulos fecundados que nem chegam, na maioria das vezes, a se implantar no útero, alguns sim, mas muitas dessas perdas desses gêmeos acontece antes mesmo da mãe saber que está grávida. Então, veja bem, existem linhas conservadoras de pesquisa hoje que atestam que 40% da população é um gêmeo sobrevivente. Esse é o termo para a síndrome do gêmeo desvanecido, né? Aquele gêmeo que sobrevive. Eu sou um desses. E em linhas mais ousadas dizem que até 80% das pessoas. Isso porque existem maneiras que eles estão considerando ali que não tem como mensurar. Por exemplo, eu perdi a minha irmã gêmea antes de implantar no útero. Então, lembra que eu falei que células têm memória? E esse é um trabalho muito recorrente, né, no campo da psicologia pré-perinatal. Eu experiencio muito isso com os meus clientes. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas vezes, ao se perder esse irmão gêmeo, né? O meu caso foi uma perda brusca. Eu implantei, minha irmã não. Então, eu não adquiri esses padrões de culpa para a vida. Mas existem aqueles que se implantam, que até tem um nome para isso, que é a síndrome feto-fetal, onde o corpo biológico da mãe escolhe para qual dos embriões ela vai direcionar nutrição. Então, um cresce e o outro é absorvido pelo próprio corpo da mãe, é expulso, e tem até casos, né, que aquele gêmeo que sobrevive absorve ele, sendo um gêmeo que a gente conhece como quimera, né? Então teratomas também são sinais da absorção desse gêmeo, entre tantas outras coisas. Esse aqui é um assunto que daria um vídeo
novo. Mas eu quero dizer que esta perda gradativa, ou seja, a nutrição está vindo para um, não está vindo para o outro, e esse está vendo esse morrer aos poucos, existe uma tentativa de salvar. E a pessoa que tem essa experiência, ela se sente muito culpada por ter deixado isso acontecer ou não ter conseguido segurar o irmão ou a irmã. Obviamente que não é possível segurar, mas de novo, a dor de perder alguém que se ama e não tem conexões tão próximas quanto a de gêmeos nessa vida, então a dor de perder ela é tão grande. Lembra que eu falei sobre a impotência? Então chegar e tocar a impotência que realmente perdeu esse irmão, essa irmã gêmea, é muito mais funcional para o sistema conectar-se à culpa e desenvolver a falsa ideia de que poderia ter feito algo diferente para aquilo não ter acontecido. A grande questão, eu só citei um cenário aqui, existem dezenas de cenários que já acontecem em fases tão precoces da vida quanto ali dentro do útero materno, no nascimento, logo após o nascimento, que criam esses padrões, tem essa predisposição desses padrões que essas pessoas vão sentir-se culpadas durante toda uma vida, né? Então são pessoas que se sentem culpadas com muita frequência por todos os acontecimentos. E lembra de novo, eu só estou citando um caso dentre tantos que podem acontecer ali dentro do útero. Obviamente, para essas pessoas vai ser muito mais custoso, né, se liberar desse sentimento de culpa. De fato, a gente precisa organizar um trabalho naqueles eventos que aconteceram e deixar a pessoa entrar em contato com a impotência, com bastante suporte. Isso vai reconfigurando todo o sistema biológico, inclusive o sistema emocional e as suas consequências psíquicas, tá? Se você estiver interessado em se aprofundar nesse assunto, porque ele é muito interessante, pelo menos para mim, eu acabei de escrever o e-book Os Segredos da Vida Dentro do Útero. Nesse e-book você vai encontrar um mundo de informações sobre o campo da psicologia pré e perinatal. Então, nesse e-book que eu escrevi de uma forma bem descomplicada para as pessoas compreenderem, eu coloquei ali os principais eventos que podem acontecer dentro do útero e deixar impactos muito grandes. Então, você também vai entrar em contato com pesquisas científicas que atestam tudo isso que eu estou dizendo, com estudos de caso e pessoas regredidas e eu relatando as histórias delas. Você vai entrar em contato, né, com tipos de memória, tipos de regressão. Esse e-book está bastante completo, além do que você também vai receber um audiobook para você poder complementar os seus estudos, ouvir quantas vezes você quiser, correndo na esteira, dirigindo, fazendo outras atividades. Mas aproveita que está na promoção e esse preço é por tempo limitado, vale muito a pena. Então o que você vai fazer daqui para frente? Independente se você tem uma questão intrauterina ou não, coloque os 2 primeiros princípios em prova, a prática, tá? E cheque dentro de você se você realmente se permite entrar em contato com a sua vulnerabilidade, com a impotência de certas coisas que aconteceram, porque senão a culpa ela vai continuar como uma falsa ideia de que algo poderia ter sido diferente lá atrás. Então é melhor sentir-se culpado do que sentir-se impotente. Mas eu digo a você, a real cura só reside quando nós conseguimos aceitar e receber a nossa impotência. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você não é inscrito no canal, essa é uma excelente oportunidade, porque eu sempre estou trazendo conteúdos sobre o campo da psicologia pré e perinatal, o quanto aqueles eventos no início da nossa vida continuam nos impactando de uma forma muito profunda até hoje na vida, tá bom? Eu vou ficando nesse vídeo por aqui, compartilha, se inscreve, deixa o seu gostei, comenta aí se você quiser e você sabe onde a gente vai se encontrar no próximo vídeo. Até lá!